desde quando eu falei a primeira... Tem que ser objeto de decisão empresarial. Um abraço. Vou passar para o Paulo, depois para o Caio. Aron, senta aí, se você quiser. Quer dizer, para o Paulo, que já pediu a palavra, Caio, depois eu passo para você e vou alternando. Então, Paulo, por favor. Boa tarde. Paulo Kev, sou da iniciativa privada, empresa de administração, e questiono a mesa e os demais participantes aqui do grupo de estudo a discutir a influência da internet nas mudanças de todos os tipos de comportamento do ser humano nos últimos 30 anos. Ou seja, em 92, 20 anos atrás, nós não tínhamos internet, ou era muito pouco utilizada. Esse simples instrumento de infraestrutura de comunicação mudou praticamente toda a história da humanidade nos próximos milênios, talvez. Tá? Então, eu acredito que, como infraestrutura de comunicação, nós já tivemos um impacto monstruoso. O próximo impacto que eu tenho trabalhado em cima é justamente o mesmo princípio, só que no sistema de infraestrutura energética, e não necessariamente só na infraestrutura de energia elétrica. Quando nós passarmos a pensar todos os modelos que foram discutidos aqui, na forma de conceitos de energia, e não necessariamente conceitos de finanças, porque as finanças hoje estão muito bem definidas, o caminho para onde elas vão, principalmente pelos últimos acontecimentos dessa semana. Então, nós temos que realmente pensar muito seriamente qual é a infraestrutura que nós vamos precisar daqui para frente para realmente montarmos, né, em qualquer tipo de desenvolvimento, sustentável ou não. Obrigado, Paulo. Eu vou passar a palavra para o Caio. Eu convidei, sem autorização do Benjamin, o Aron aqui para nos relatar como é que está a negociação lá do Rio Centro. Enfim, Caio, por favor. Uma proposta, me parece, todos concordamos que preciso ter mais liderança. Obrigado, presidente Collor. Agradeço essa oportunidade de colocar uma proposta de solução que tem como resumo o nome de desenvolvimento sinergético. Né? Então, partindo praticamente da pergunta do nobre senador, a questão o foco desse meu trabalho está mais voltado para a solução, propostas de soluções em cima de uma abordagem de tudo que o doutor Altino acabou de colocar em termos de constatação do que já foi feito no Brasil nos últimos praticamente 100 anos de história, principalmente da matriz energética com base hídrica. Okay? Então, esta tentativa de dar um enfoque sistêmico a tudo que foi dito agora pelo doutor Altino é uma proposta de busca de soluções sistêmicas que venham a atender o problema de logística, problema de energia, de geração, transmissão e distribuição. O nome de desenvolvimento sinergético, ele não entra em conflito com o que está em moda, né, no mundo, que é o desenvolvimento sustentável. Né? Para os cientistas que debateram sobre fontes de energia, além da sustentabilidade, é preciso trabalhar com o conceito de sinergia, ou seja, a potencialização dos recursos energéticos. A questão sinergética é importante por conta do efeito que ela causa quando você junta duas ou três formas de geração. Tá? Então, é como se você somasse 2 mais 2 e o resultado fosse muito maior do que 4. Então, nós teríamos 5, 6 e assim por diante. Então, energeticamente, nós estaríamos falando nesses termos. Mas então eu vou somar 2 watts mais 2 watts e ter 4, 5 watts. Não, não é isso. 2 watts mais 2 watts, em termos de consumo, vai te dar a oportunidade de economizar 5, 6, 10 watts. Então, a sinergia está no efeito da economia no final do processo de otimização da rede. Tá? Não é um evento isolado. Ele tem que envolver outros fatores, além da questão pura e simplesmente da quantidade de energia, ou gerada ou consumida, de tal forma que o efeito... Quero agradecer a oportunidade, doutora Araújo, de poder fazer essa breve apresentação. Eu já peço para te dar um pouquinho de tolerância no tempo, porque é muito por isso, mas eu já tenho esse material protocolado aqui na ANEL. Como está a data aqui, isso foi 17 de março do ano passado.
Bom, rapidamente, a Caroline é uma empresa de administração preocupada com a questão energética por conta de que a minha profissão, minha especialização, é de fazer um armazenamento físico da energia por um período de tempo de gestão administrativa. Bom, esse é o impacto. Agora veremos para o impacto econômico e a gestão. Né? Isso seria gerenciado por um algoritmo de software que vai da microgeração até uma geração regional, e nesse sistema eles interagem e vão trocando pacotes energéticos e mantendo a sustentabilidade, tanto física do processo como financeira. Aí já são desdobramentos do impacto econômico como um todo, do que tange desenvolvimento, sustentabilidade, processo sinergético, que é uma tese já defendida e de conhecimento público e internacional. Bom, conclusão, nós saímos de uma rede básica, né, de ciclo econômico para desenvolvimento de cidade sustentável. O conceito de infraestrutura e o conceito econômico, ou seja, também já está descrito, é uma questão de se adequar todo o processo contábil a alternativas efetivamente inovadoras para recuperar o sistema. Aí são detalhes: sistema de transmissão de energia substituindo, trabalhando em paralelo ao convencional. Muito obrigado. Essa é a minha apresentação, foi muito rápido, porque a ANEEL já está devidamente informada, documental, em todas as audiências anteriores. Já entreguei, protocolei hoje de manhã, o referente a essa audiência, né, consulta, e faz referência bastante pontual em cima disso tudo. Brasil, no continente, esse continente. Eu tive a oportunidade, no ano passado, de apresentar esse trabalho nessa conferência de rede, Smart Grid, patrocinada pela USP e o IEEE no Power Energy Society. Né? Então, o que foi classificado lá como a inovação em rede do futuro. Agora, o que me deixou bastante satisfeito, muito curioso, é que eles usaram o logo baseado no princípio do Eletranel, que eu tinha colocado 4 anos antes, já tinha discutido isso dentro do Instituto de Engenharia em São Paulo. Né? Eu coloco aqui uma sugestão de Eletranel, só que no convencional de hoje, e tomarem cuidado. Eu convido agora o senhor Paulo Kev, da Kevline. Boa tarde, doutor Tiago, doutor Hugo, prazer em estar aqui de novo. Vou tratar desse assunto da geração distribuída. Apesar de estar sendo focado muito no aspecto fotovoltaico, eu gostaria de abrir mais esse leque e tratar a geração distribuída como um todo, em função de que hoje já existem inúmeras tecnologias, talvez até com eficiência melhor. Então, a minha proposta, como eu já tenho feito em várias oportunidades aqui na ANEEL, desde 2010, na 015 2010, onde foi discutida a questão do que seria uma malha de geração distribuída consistente. E até agora, na 482, ainda não se conseguiu chegar a um denominador comum, seja na questão tributária, seja na questão técnica, para se efetivamente resultar num resgate econômico para as pessoas ou para as famílias que investirem nesse tipo de geração. O ano passado, nas audiências públicas 07 e 014, nós discutimos exaustivamente esse assunto, quando, por conta da quebradeira do setor energético brasileiro, foi colocada a CDE como sendo financiada pelo setor financeiro, e com essa movimentação houve uma captura irreversível do setor elétrico ou energético pelo sistema financeiro. Com essa captura, literalmente, qualquer investimento que for feito, seja no micro ou no macro investimento, vai ser totalmente ineficaz, ineficiente e vai levar o país à bancarrota, como já está atualmente nessa semana. Estamos aí com o Joaquim Levy disputando dinheiro no mundo todo e fizeram o pacote das bondades, das concessões, que vão entregar o restinho que tem do país a preço vil para investidores internacionais colocarem aqui uma massa de dinheiro totalmente desprovida de lastro. Então, nós estamos trabalhando num momento extremamente perigoso, tá, para a economia brasileira. Eu mudaria de geração concentrada para uma unidade de consumo distribuída. E sim, a geração distribuída seria, por excelência, colocada em toda a malha. Esse trabalho, então, está no site da ANEEL,
na consulta pública, né, 015/2010, e quem colocar lá Kevline ANEEL vai encontrar várias outras manifestações minhas em consultas e audiências públicas aqui, propondo a solução técnica. Integrar todas as formas de geração, e aí sim, voltaica, solar, PCH, o GEG, desculpe retomar, mas ele também pode gerar alguma coisa nos sistemas isolados, né? Então você consegue, integrando isso, você vai ter uma eficiência sistêmica muito superior a qualquer tentativa de resgate da atual rede de distribuição. Nós perdemos o controle da rede de distribuição, como foi colocado, principalmente pela Light no Rio de Janeiro, com aquela cena de uma comunidade, né? Então, ali não tem controle algum e não tem como botar o Smart Grid. Era só essa contribuição, mais tecnicamente. Muito obrigado. Quero convidar para vir à mesa o coordenador deste painel, Renato Becker, que é diretor deste sindicato, por favor. Eu quero também chamar aqui na mesa os palestrantes Paulo da Fonseca Alves Pereira e a Ana Flávia Borges Baduê. Os temas são os seguintes. A Ana Flávia Borges Baduê, do Instituto Kairos, falará sobre a implantação de alimentos orgânicos na merenda escolar do município de São Paulo. Já o Paulo da Fonseca Alves Pereira, que é da Kevline, Administração Empresarial, vai falar sobre o desenvolvimento sinergético resgatará o Brasil. Entrego a palavra para o nosso coordenador. Colocou logo na abertura, e eu agradeço porque esse é um trabalho de 13 anos, desde 2006, que tem sido desenvolvido e nasceu praticamente aqui no sindicato. Não aqui no evento, mas foi lá no Center Norte, quando houve um evento que estava o Bautista Vidal e outros cientistas. E eu vou explicar já esse detalhe, que é importantíssimo, porque vocês que estão aqui, né, que são heróis também da resistência, então foi a última palestra e realmente é uma jornada importante e chegar ao ponto de exaustão praticamente para ouvir tanta informação importante de todos os lados, tá? Então vocês estão de parabéns e eu já retifico aqui, né, a questão do resgatará. Quem vai resgatar, Becker, é a juventude, viu? Não é o Paulo Kevin. Tá? Então isso eu queria deixar isso registrado. Bom, a questão da abordagem desenvolvimento é bastante complexa, tá? Então nós vamos tentar aqui simplificar, fazer um roteiro no máximo de 40 minutos de tópicos bastante significativos, importantes e que a gente chama de disruptivos, tá? Quer dizer, vão criar situações novas, vão trazer novas abordagens de maneira de pensar, tá? Porque hoje, né, resultado de 13 anos de trabalho, começou esse trabalho com a equipe de cientistas do Enéas Carneiro. Não sei se vocês lembram quem foi Enéas Carneiro em 2006, junto com o Bautista Vidal, que era um cientista e estudioso que praticamente implantou o Proalco na década de 70. Tinham outros brigadeiros que participavam com a gente, ele falou a Débora e tal. Isso daqui é quase um trabalho de pós-graduação, tá? Essa é a variação inercial de cada modal de transporte. Cada vez que você para e anda o seu carro, você tem uma variação de energia cinética, tá? Então, se você vai frear, você queima energia. Se você vai arrancar, você queima energia. Isso, quando está associado a um péssimo sistema de trânsito ou um complexo sistema rodoviário, ferroviário de transporte, fica inviável. Nós temos que lembrar que o nosso país é um continente. Nosso país não é um paizinho que nem Portugal, Chile, que tem 16 milhões de pessoas. Nós temos 16 milhões quase aqui na Penha e mais alguns aqui, tem 16 milhões de pessoas. Tá? Então os nossos problemas são continentais. Não é um probleminha de 50 milhões, 30 milhões de pessoas. Estou falando 208 milhões e num país
país de 8 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Então, nós não podemos brincar com certas coisas. E brincaram durante muito tempo. A mesma coisa, área, perda de área, desvio de energia e o ETC. O que tem em comum entre as três variáveis, entre os três modos de pensar aqui? O ETC. Tá? Então, eu vou dar o nome dos ETCs agora. Tá? Petrolão, Eletrolão, tá? E esse aqui ninguém ouviu falar ainda, né? Mas isso aqui está todo o nosso complexo corrupto dentro do sistema financeiro. Desde a dívida pública, tá? Até a fraude que foi feita na Constituição de 88. Quem fez esse diagnóstico da fraude foi um colega nosso do grupo de cientistas lá do Oliveira Carneiro, que detectou que foi fraudada durante a madrugada de um dia para outro. E aí, isso daqui matou todo esse esforço aqui que já era peça.